Boa tarde, aqui é o professor Arnaldo V. Carvalho. Nós estamos começando uma nova transmissão ao vivo aqui no canal Shien Shiatsu, canal da nossa comunidade de prática, de estudos, por onde a gente se mantém em conexão. Bem-vindos, Carioca. Já chegou aqui a professora Adriana. Logo a gente vai estar trazendo ela aqui. Eu quero dizer que essa live, ela é a segunda live de uma série que a gente está fazendo que traz a indagação: quantos shiatsus cabem em uma escola de shiatsu? Então, a nossa convidada de hoje é a Sensei Adriana Benazzi. Eu vou estar aqui chamando ela agora para o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tem aí um botão de coraçãozinho no lado direito. Eu ouvi dizer que esse coração ajuda a nossa live a ficar mais visualizada e as pessoas saberem que a gente está aqui iniciando, né, essa conversa. Então, à medida que as pessoas chegam, por favor, apertem aí os corações. Tá? Obrigado aí. Então, alô, Adriana, tudo bem? Tudo. Como vocês estão? Tudo bem aí também? Você está bem, Arnaldo? Tô bem, tô bem. Agora sim, nova fase, né? Tudo bom, nova fase, nova fase. Novas fases de vida, e aí eu tô animadão, a gente reconectando aí através da Xien, né? E bem feliz. Essa série eu acho que inclusive começou muito bem com o Irã. Você assistiu, né? Sim, assisti. É bem inspirador, é uma maneira que a gente tem de fazer as pessoas perceberem as individualidades, né? A gente que se define como um grupo de pessoas, uma comunidade, né? Muito mais do que uma escola, que gira em torno do interesse pelo shiatsu, mas que defende que cada pessoa ela vai construir o seu próprio caminho no shiatsu e que tudo mais, as técnicas, os professores, os livros, os cursos, são referências. Né? São referências para a pessoa poder começar uma caminhada, para poder se expandir, mas é sempre em diálogo com o sujeito que está fazendo, que está praticando. Né? Então, a gente se apoia assim nesses referenciais, são muito bem-vindos, até porque o shiatsu ele é uma atividade totalmente social, né? A gente até pode fazer shiatsu na gente, mas sinceramente é o pedacinho que eu menos vou dizer da importância, porque atividade solo a gente já tem muitas e muitas, né? Então, eu acho que a força do shiatsu está mesmo nesse contato, né? A força do contato do outro. Olha quem está aí, a Mi Eu vi. Prazeres. Hello, Mi, tudo bem? Que bom. Tá a Rita também aqui, bem-vinda, muito bem. A Mariana, lá de Portugal, bem-vinda, Mariana. Ó, o Rui aí. Então, falando sobre essa questão das individualidades, etc. Quando a gente se conheceu, Adriana, você já era uma super buscadora, já tinha feito 1000 cursos, já, né, sempre em contato. Virou médica, mas nunca deixou de ser, para além de médica, um ser humano extraordinário e uma pessoa que busca, acima de tudo, sempre em busca, né? Então, como é que foi aí no momento em que que a gente se conhece, que você acena para uma curiosidade em relação a esse tal de shiatsu emocional? Conta um pouquinho para a gente aí essa trajetória de certa maneira, traz com você a semente da buscadora que acabou te levando ao shiatsu emocional como um pedacinho aí da sua extensa e rica vida.
Olha, gente, foi assim muito interessante porque conheci o Arnaldo lá na clínica que eu trabalho já há muitos anos, que é a Cítara Saúde aqui em São Paulo, né? E ele estava dando alguns cursos, demorou um tempo para eu poder chegar mesmo, juntando o meu período de agenda, né, para poder fazer o curso dele. E eu sempre me interessei muito por essa coisa de massagens, né? O Rui, que é meu marido aí há muitos anos, eu sempre fiz massagem nos pezinhos dele e tal. Então, quando apareceu essa coisa do curso do Shiatsu tão perto assim de mim, foi muito bom, né? E foi surpreendente na medida em que eu fui fazendo as aulas, não só porque o Arnaldo tinha um jeito de ensinar, e ainda tem, obviamente, né? Muito de mostrar a teoria e a gente faz na, né? Então eu ia fazendo a prática, ia botando a mão na massa, ia percebendo assim como aquilo tinha uma coisa diferente que acontecia em mim, né? E foi muito surpreendente descobrindo que ao tocar o outro eu encontrava no outro uma outra coisa, uma energia que não é só eu fazer algo pelo outro, como foi ensinado na minha faculdade de medicina, né? É, que assim, a pessoa te apresenta uma coisa, então eu tenho que dar algo ou ajudar a fazer algo, né? Tem que ter uma Uhum, atitude médica de tipo, você e tá a minha receita ou a minha meu pedido de exame, e você vai lá e faz, né? Eu fui sentindo que quando a gente toca o outro tem uma resposta, né? E isso foi muito surpreendente para mim, né? Mesmo até porque também eu também durante muito tempo da minha vida sempre tive essa coisa de ser não só ginecologista, mas obstetra, cirurgiã. Então também tem uma coisa que é alguém tá ali para você operar aquela pessoa, a pessoa está entregue, né? Você tem uma responsabilidade, né? E aí eu encontrei no Shiatsu uma coisa que é o que eu acredito, que é essa troca, né? Que é eu faço para o outro e eu também recebo, né? E aí podia sentir que cada vez que, mesmo eu fazendo Shiatsu, ou seja, o Shiatsu, né, para quem de repente não conhece, mas é você, né, a dígito pressão, você faz pressão com um dedo ou mais dedos, né? Sobre a pessoa, e aí você encontra nessa pessoa alguns pontos. Tem pontos que são doloridos, tem outros pontos que tem outras coisas para a gente fazer, né? Soltar, né? Alguns nozinhos e coisas uhum, assim. Tem uma ideia de muita gente que já uhum. recebeu shiatsu, que é shiatsu dói, né? A gente também já falou muito sobre isso, mas que como é que você vai soltando os nozinhos das pessoas e tal. E aí, no teatro emocional, fui descobrindo essa coisa que é como a gente respeita também a condição que cada pessoa tem de lidar com os nozinhos que ela mesma fabricou ali, né? Então, assim, o teatro trouxe para mim uma coisa super importante, que é algo que eu acredito que eu não estou ajudando ninguém ou facilitando o processo de ninguém ou medicando ninguém e que essa pessoa com quem eu estou trabalhando não tem nada a ver com isso, né? Muito pelo contrário, né? Como que eu instigo alguém, né? Que foi isso que eu fui vendo no shiatsu, né? Que também é uma prática da homeopatia, quando você dá um remédio de homeopatia para uma pessoa, você incentiva que essa pessoa traga à tona algo que está lá dentro dela e que ela precisa resolver, né? Então, foi para mim uma descoberta assim incrível, né? De como eu efetivamente podia sentir isso nas minhas mãos e podia ver isso acontecendo ao longo dos tempos, né? Com as pessoas à minha frente, né? E isso foi tão encantador, porque isso foi realmente foi mudando muito o meu modo de clinicar, né? Foi mudando muito o meu modo de entender os processos das pessoas, respeitar os processos, os tempos de cada um, né? Os meus próprios tempos, os tempos, né, da comunidade, quer dizer, entendendo que tinham outras dimensões, né? Que não era só uma coisa do tipo, eu entendi o problema de alguém, eu estou fazendo alguma coisa e aí acabou ali, né?
Então, não sei, acho que o shiatsu emocional ele tem essa coisa maravilhosa, né? Que é a gente perceber que tem um outro ali que essa troca acontece o tempo inteiro, né? Então, isso é incrível. E outra coisa que eu ia percebendo é que, na medida em que eu ia não só fazendo shiatsu nos outros, mas recebendo shiatsu, e as coisas iam despertando em mim, as mulheres, né, que eu atendo público de mulheres, né, que iam chegando e sentando na minha frente lá no consultório, tinham tudo a ver com esses processos, né? E como essas trocas acontecem o tempo inteiro, é que a gente às vezes não percebe, né? Então, acho que a descoberta do shiatsu foi uma descoberta de ritmo, foi uma descoberta de outros olhares, né? Que foram chegando na minha vida. Quer dizer, tem outros modos de olhar para as coisas que não são estáticos, né? Aí eu lembro que, né, quando eu Maravilha. entrei na live que você estava fazendo com o Irã, semana passada, vocês estavam justamente falando dessa coisa médica, né? E eu não lembro exatamente tudo que vocês falaram, mas de como tem algumas coisas dos médicos que estipulam coisas, né? E eu acho que eu vi muito Os protocolos. protocolos, né? Eu vi muito isso assim durante muito tempo. Acho que os protocolos, que também é uma coisa que o pessoal que vem para o shiatsu busca, né? É, que é um lugar confortável, né? Que é assim, tá, então, tem uma pessoa que tem, sei lá, vamos dizer assim, uma rinite, e aí um protocolo para uma rinite é você fazer um antialérgico, por exemplo, né? E, nossa, tem tantas coisas que você pode fazer para uma rinite ou para coisas assim. Agora, por exemplo, a gente está lidando com essa pandemia de Covid, né? O Pedro, meu filho, teve Covid essa semana. E aí, como lidar, né? Tem as homeopatias, várias coisas, mas ao mesmo tempo é uma. E são tantas origens, né? E tantas possibilidades, tantos momentos que cada um traz junto com a rinite, né? Exato, né? O que está acontecendo naquele contexto, né? Então tem tanta coisa, né, ligada a isso que não é só a rinite e você, tipo, vamos então dar um remédio para não deixar a rinite acontecer, né? Então, acho que o shiatsu também foi abrindo em mim esse entendimento de que existe algo maior que é o sistema dessa pessoa, né? Que a homeopatia já me trazia, né? Mas que eu entendi também que ao fazer shiatsu, tinha aqueles tais nozinhos e tinham aqueles fluxos dos meridianos, né? Que a medicina chinesa ensina e que o próprio shiatsu, né? Tudo isso ensina que tem fluxos que precisam ser libertados e a gente às vezes fica naqueles lugares confortáveis que são às vezes difíceis de transpor mesmo, né? Então acho que também isso É que o isso shiatsu mesmo. traz, que é, Adriana, olha, alguém aqui, ali só um mexe no minutinho. nosso, Deu uma cara. congeladinha aqui, ou uma distorção no seu vídeo. Eu queria aproveitar, fazer uma micropausa para perguntar se todos estão vendo e ouvindo bem, a Adriana, né? Cumprimentar aqui um monte de gente querida. A Mercedes está aqui com a gente, a Febastos está aqui com a gente, né? Tem aqui a Ledi, nossa, Ledi aqui, professor Irã também entrou para prestigiar a gente, fora uma porção de outras pessoas que estão entrando e se ligando na nossa live. A Karine, que já teve também na live do Irã, né? Então, assim, a gente está com gente que começou já lá a acompanhar as lives, a série com o Irã, e agora está aqui. Temos pessoas amigas e pessoas que estão conhecendo a gente agora. Eu tô, Mas não é muito, muito bom, muito bom. várias pessoas da minha rede também, pessoas lindas aí. Depois eu vou olhar todo mundo. É que agora falando, às vezes não dá tempo de olhar todo mundo, né? É mais Mas enfim. difícil. Olha, eu vou deixar um convite aberto para todos que estão aqui conosco, que quiserem fazer colocações, perguntas, tá? Coloca que a gente, em qualquer momento da live que surgir oportunidade, a gente
lê e responde e troca, tá bom? A gente não tem como colocar todo mundo ao vivo, não é um Zoom, mas a gente pode interagir dessa forma, tá bom? Rosenil acabou de entrar também. Viva, Rosenil! Rosenil Brasil, eu sempre falo, sempre não, já tem um tempo que eu falo, Rosenil Brasil, esse seu sobrenome, ele já foi, agora é Rosenil Universo, Rosenil Cósmica. Rosenil sem fronteiras. Muito bom. Mas então, a Adriana falava aqui, né, fazendo uma comparação e o lugar de segurança dos protocolos, né, como a gente tenta, desde lá dos primeiros cursos, dizer, olha, o que a gente está mostrando aqui, ele tem a ver com uma forminha, que a gente começa por essa forminha, porque tem que começar de algum lugar. Eu preciso de uma referência, de um parâmetro. Mas é importante que a gente pegue a essência, o espírito da coisa. No caso da medicina, a fisiologia, né, profundamente conhecida, para que eles possam conseguir ir além do protocolo quando necessário e dizer, não, espera aí. O protocolo diz que uma torção precisa de tanto tempo de descanso, com uma imobilização, semi-imobilização, tarará, tarará. Mas essa pessoa aqui, ela está fora do protocolo porque é um atleta. Mas esse aqui está fora do protocolo porque é um idoso com muitos problemas. Então, assim, as coisas mudam de pessoa para pessoa, de momento para momento, de posição que a pessoa ocupa, o tempo de dedicação que ela pode oferecer, né? Uma pessoa tem tempo, ela pode fazer a terapia várias vezes, etc. A outra não, ela não consegue, por N motivos da sua vida pessoal. Então, cada pessoa vai ter ali uma mudança daqueles parâmetros mais básicos, mais iniciais. Mas para isso tem que conhecer muito, né? E é por isso, talvez, né, que nessa busca de conhecer a natureza humana, é que a gente foi abolindo a ideia de curso com começo, meio e fim, né, e oferecendo cursos que funcionam como parâmetros e, ao mesmo tempo, acionando a nossa comunidade para que a gente se mantenha no movimento de aprendizagem constante, né? Acho que isso é muito legal. Muito legal que você trouxe aí. Eu queria fazer um comentário também sobre a questão da dor que você falou, né? E uma coisa que a gente fala na Xien, que é essa ideia de que não se provoca dor, mas você revela dores, né? Então, assim, o shiatsu, quando ele é feito de uma maneira... Eu vou usar assim, desculpa, não é uma soberba, não é nada disso. Todas as escolas conseguem fazer isso quando o aluno é aplicado e aprende de forma responsável, tem um professor que cuida de que ele alcance isso de forma responsável. O toque do shiatsu, ele pode ser profundo, mas ele não precisa ser bruto. São coisas diferentes. Então, muita gente que pela primeira vez recebe as pressões do shiatsu, elas comentam, nossa, você consegue ir muito longe, né? É profundo, eu sinto, mas eu não sinto que é uma coisa que me machuca, é diferente, né? Se a pessoa não aprendeu direito, a verdade ela pode machucar essa dor, ela pode ser uma dor provocada, ou seja, você não tem um problema na região e a força bruta, vamos dizer, está construindo uma dor ali, que é o alerta natural do corpo. Por outro lado, se a pressão ela é bem exercida, o ponto só dói quando há um problema ligado àquele ponto, e representado, e simbolizado, e marcado naquele ponto. Então, esse é um diferencial que eu considero fundamental para se entender a prática do shiatsu, aquilo que ela deseja promover, né? Quando ela deseja mobilizar a energia, é claro que são escolhas
teóricas, né? Há o campo do shiatsu que acredita que eu vou, eu faço, eu mexo, né? Ou praticamente dizer eu curo, né? Alguns mestres antigos falam, conseguem usar dessa forma. A gente não tem essa pretensão, né? Então a gente tem a pretensão de revelar, de mostrar o que está acontecendo para a pessoa, o entendimento de que o corpo ele é parcialmente percebido pelo consciente, mas ele é sempre percebido pelo inconsciente. Vocês desculpem, tem gente aqui buzinando. Eu estou no sexto andar de um edifício, não sei se vocês estão escutando. No Ouvi um sexto andar do pouquinho. edifício tem trânsito, tem barulho. Às vezes é inacreditável, né? Mas vocês desculpem os sons externos, é uma gravação que a gente não tem tanto controle às vezes. Mas então quando você faz uma opção de um chat que mostra a pessoa o que está acontecendo no inconsciente, porque o inconsciente está transmitindo literalmente tudo para o corpo, então a intenção deixa de ser uma, uma pretensa ideia de que aquele que cuida resolve o problema de B, aquele que é cuidado, e a gente passa a entrar numa outra situação, que é A e B interagem na busca de um algo comum, que pode ser sobre um ou sobre o outro, né? Em geral, você tem a figura do atendido, aquele que recebe o shiatsu. Naquele momento, a gente está na pauta discutindo o que está acontecendo aqui, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, existe uma conversa não verbal que ocorre ao longo do tempo de contato com o corpo, e existe uma conversa verbal, que pode acontecer antes desse contato não verbal, depois do contato não verbal, e em alguns casos, durante, né? O importante da gente pensar, existe um processo investigativo. E por que tem um processo investigativo? Primordialmente, o processo investigativo permite que a pessoa consiga permanecer em atitude de elaboração depois das sessões. É uma coisa que não vai acontecer se eu simplesmente pego, aperto ali um monte de coisa e pronto, vai lá e tal. E uma vez por semana a pessoa passa por uma literal intervenção de um outro, né, de um elemento estranho, externo, como se ela fosse uma máquina que eu regulo engrenagens, né? A gente aqui não tem essa forma de enxergar, nem de tratar, e nem de pensar a relação que traduz a dupla entre vou chamar assim, o que atende e o atendido, né? Até ao contrário, né, Adriano? A gente pensa muito nessa ideia de que uma dupla ela pode, inclusive, se revezar nesses papéis, né? No seu dia a dia, nos cotidianos, não só de terapeuta, mas os cotidianos das famílias que trocam, enfim, sonho de consumo, eu acho, de todo mundo que tem essa consciência. Nem sempre é fácil. Verdade. Não mesmo, né? Mas eu acho que o shiatsu emocional tem essa coisa super respeitosa, né? E essa possibilidade muito grande, né, dessa coisa integrativa mesmo, né? Que, como você falou, eu sendo Hum, sempre uma buscadora, né? Que fui procurar coisas integrativas, né? Acho que tem isso também na minha vida, porque às vezes tem, né? Eu fui entendendo sempre, acho que desde de que eu fui para a faculdade de medicina, entendendo que não me bastava simplesmente a alopatia, sabe? E meus pais são médicos, minha mãe já faleceu, mas isso também, né? Vir de uma família de médicos, né? E sei que você também tem uma família de médicos, né? Então, isso também é uhum, comum a gente. Como isso é importante, né? A gente ter outros recursos, né? Para tantas e tantas coisas que acontecem. E acho que o shiatsu trouxe para mim essa possibilidade, né? Então, a- falando também um pouquinho mais de uma certa trajetória minha, né? Quando eu estava muito mais encantada há um tempo atrás com o shiatsu,
eu me aventurei a fazer shiatsu em algumas pessoas e principalmente em grávidas, né? Então, Lindo isso foi movimento, maravilhoso, lindo. porque eu, assim, digo assim, não tenho nenhum medo, né? Nenhum obstáculo em lidar com as grávidas. Para mim é muito natural, assim, né? Minha mãe falava que na barriga ela já foi o momento que ela mais, quando eu estava na barriga dela, foi quando ela mais trabalhou. Então acho que isso foi chegando por osmose, né? Assim, em mim. Então sempre foi muito natural. E aí, na medida em que, imagina, o encontro que é, né, para uma pessoa como eu poder fazer shiatsu em grávidas e poder acompanhar uma gestação de alguém semanalmente ou quinzenalmente fazendo shiatsu né, que era em trio, né? Então foi incrível. Foi um período Maravilhoso. assim maravilhoso, assim muito rico, né? Que eu passei para mim poder acompanhar as pessoas com shiatsu é muito bacana. Aí eu tive um momento lá em 2017 que eu tive uma hérnia de disco aqui que entrou em crise e aí eu tive que dar uma parada por bastante tempo. E aí, claro, né, ficar mais com a medicina, né? Mas mesmo assim, eu acho que assim, nunca deixei de pensar, sabe, quando entrou na minha vida o pensamento da medicina tradicional chinesa através do shiatsu, eu também tenho uma formação lá de Ayurveda, então todos esses saberes é, que são fora um pouquinho da prática médica científica, né, baseada em evidências, né, sempre acho que com o shiatsu acho que me trouxe vamos dizer, a condição de sentir em mim que eu estava certa indo para um caminho que às vezes não é o convencional, né? Mas que eu sinto que é o caminho melhor para aquela pessoa, para mim, para o contexto geral todo, né? E de muito respeito aos processos e aos tempos, aos ritmos, aos ciclos, né? Porque aí também sou uma Sim, pessoa de trabalhar com ciclos cada vez mais e continuo sendo, né? Sendo ginecologista e, né, trazendo todo esse saber, né, para esse momento, né, da vida de cada um. E é isso também, acho que tem isso, né? É lidar com as circunstâncias daquele momento na vida de cada pessoa, né? E o shiatsu emocional, ele nossa, é muito isso, né? É através do toque, dessas conversas que às vezes são sutis e são paralelas no mundo de movimentos, né? Que a gente vai sentindo o que é possível, né? O que cada pessoa permite emergir, o que ela dá conta de digerir, de lidar, né? Bem por aí, assim. maravilhoso, maravilhoso. Olha, a gente tá, faltam 6 dias, né, para a gente se encontrar fisicamente. 5, Cinco? né? Todo, Cinco né? dias. 5 dias, é isso mesmo. Nossa, passa muito rápido. No sábado a gente começa, vai ser um final de semana de encontro nacional, né? A turma do Shiatsu da Shein vai estar junta é, pela primeira vez em muito tempo, como encontro mesmo, primeira vez oficial, primeiro grande encontro das diferentes turmas, dos diferentes anos, dos diferentes lugares, né? E você me acompanhou por muitos desses lugares, inclusive Brasil afora, né? Com as turmas, e eu tenho uma gratidão imensa, porque, sem dúvida, você iluminou muitas das turmas por onde a gente passou, num papel fundamental de conhecimento, de sabedoria, mas também emplacando uma energia do yin, do feminino, etc. Muita coisa que eu não poderia oferecer, a oferta estava lá, na sua figura, na sua presença, né? Não é à toa, até estava falando com você, mas eu vou ter que falar em público, gente. Adriana é diva, é inspiração. Então, assim, para quem a conhece, para todo mundo que teve já numa turma em que ela esteve presente, ela se tornou grande referência. É a referência de um saber e de um fazer sob uma perspectiva de shiatsu
feminina, madura, completa, que compreende a nossa intenção, mas também tem o conhecimento junto, né? Vou trazer um dos nossos mestres, né, o Michel Odan, que não é o Shiatsu, é o nosso mestre do campo do estudo da gestação, do nascimento, dos impactos do início da vida na vida posterior, né? Ele sempre fala muito sobre uma certa importância de cientificar o amor, né? E claro que ele não quer que o amor se robotize, até porque deixaria de ser amor. O que ele explica e ele fala isso para todos os alunos, ele coloca isso em artigos e livros, o Michel dá uma grande referência para nós. E uma coisa o que eu quero dizer sobre ele é a importância que ele dá nas pessoas que já conhecem a linguagem do amor, e isso está presente em muitos terapeutas naturais e tradicionais e terapeutas que lidam com conhecimentos, com saberes outros. Vou colocar assim ditos como alternativos, né? Saberes ditos como alternativos, como eles têm muitas vezes a linguagem do coração, como eles têm essa possibilidade de sintonia, mas eles ainda precisam conhecer uma linguagem mais técnica até para serem ouvidos. Então ele vai dizer isso. A gente precisa juntar a linguagem do coração com a linguagem científica, para que esse casamento traga uma sabedoria que possa ser escutada, compreendida por todos, né? Acho que isso é algo que a gente sempre está buscando no Shiatsu Emocional e que você traz muito para todos. Então, obrigado por isso obrigada, também. não, obrigada, adorei, né? Tô assim no momento nada mesmo, assim, adorando receber, né, os elogios também, que é muito bom, né? Mas Mas agora eu quero te perguntar o seguinte, olha só, tá bom, a médica fez homeopatia, eu conheci você através da Citra, que é uma clínica que sempre privilegiou a homeopatia, né, a criação da Maísa Miziara, salve Maísa. E a Maísa sempre teve, inclusive, fez questão de ter sempre os grupos de estudo lá dentro, né, o pessoal da homeopatia, compreendendo, eu diria, mais do que saber que remédio dá, é saber que pessoa está ali sendo atendida, né? Acho que essa é uma lição da homeopatia. E aí, assim, será que você consegue para a gente dizer mais ou menos assim, porque depois você foi fazer o Shiatsu, mas depois você fez a Ayurveda antes também, e depois tem a biodança, assim, tem a aromaterapia, enfim, dessas coisas todas, será que você consegue passar por elas dizendo assim, disso aqui eu aprendi isso aqui, entre outras coisas, mas assim, o que vier na cabeça, aprendizados de diferentes partes aí da vida e formação de Adriano. Você consegue se inspirar e falar? Fica à vontade, difícil, tá? assim, né? Mas acho que, assim, é interessante porque, por exemplo, a Ayurveda, ela veio meio junto com o Shiatsu, até porque, assim, um detalhe, né? O curso básico que o Arnaldo dava, né, lá no começo, ele era de 2 finais de semana. E aí eu fiz o primeiro final de semana e aí o curso de Ayurveda que eu fui fazer na minha formação sempre calhava de ser junto com os seus cursos, né, para eu fazer a segunda parte. Então eu fui fazer a segunda parte quase um ano depois, né? Então, a Foi. Ayurveda assim, as coisas são como são, né? A gente depois é que vai entender, né? E eu acho que a Ayurveda mudou muito a minha parte espiritual mesmo, sabe? Entendendo um mundo assim de espiritualidade, de poder confiar em outras questões de sensações e coisas que eu tinha, né? É, e que aí, quando eu fiz a segunda parte do curso de Shiatsu, era como se aquilo, sabe, algo que era energético viesse para minha mão. Ai, Né? ai, essas coisas de internet, é assim mesmo.
Olha, você Então, falava, até onde eu te perdi, não sei se você pode repetir, talvez você tenha falado um pouco sem eu pegar, eu vou pedir para você repetir. Você tá. falava da relação entre o Ayurveda, a sua formação em Ayurveda e a espiritualidade, aquilo que ela, como é que ela, favoreceu essa conexão, essas percepções, né? E você que veio de uma tradição super católica, né? Exatamente. Eu acho que é, o que aconteceu, né, que eu acho que eu falei um pouquinho também, foi que eu fiz a primeira parte do curso, né, de Shiatsu no começo do meu curso de Ayurveda e depois eu não conseguia encontrar, né, Fazer fazer a segunda isso. parte do curso. E quando eu fiz a segunda parte, eu já tinha feito um monte dos 2 anos de curso de formação de Ayurveda, que era uma pós-graduação, e eu já tinha elaborado várias coisas ali. Então, na hora que o shiatsu, que eu fui fazer as práticas do shiatsu da segunda parte, era como se eu Uhum. tivesse mais preparada, talvez, né? E aí é como se aquela coisa toda da espiritualidade viesse para as minhas mãos e para o meu sentir, em termos assim, né? Então, foi muito mágico, assim, foi deslumbrante fazer a segunda parte do curso de Shiatsu, e acho que isso que me levou, inclusive, a seguir você mais, assim, ir com você a outros lugares, porque era uma oportunidade de passar por essas experiências e de, é, sei lá, porque eu acho realmente que o shiatsu tem isso, né? São experiências físicas mesmo, e que a pandemia, com certeza, atrapalhou imensamente, né, tudo isso que a gente tinha do contato pessoa com pessoa, e, né? É. Então, acho que assim, tanto o shiatsu quanto a biodança tem uma coisa, aí falando já da biodança, né? Quando eu comecei a fazer biodança, porque o Irã, que é um outro professor, né, aqui da escola, ele olhava para mim e Uhum. falava assim, Adriana, você tem a cara da biodança, né? E a dança é uma coisa maravilhosa, incrível, porque é também você viver ao vivo e a cores, algo que parece que no shiatsu a gente vive, né, em par, né? Vamos dizer, quem aplica e quem recebe. E na biodança a gente tem a oportunidade de viver uma coisa que é mais a nível da comunidade, né? De perder os medos, as máscaras, né? E de poder ser mais inteira, né? A pessoa inteira. E Isso. então são encontros assim também incríveis. A biodança também me trouxe essa oportunidade maravilhosa que também a pandemia acabou tirando isso um pouco da gente, né? Um pouco muito, porque eu ainda não voltei para a biodança, pelo menos por enquanto, né? Mas fica muito à vontade aqui, né? É, a aromaterapia, aí durante a pandemia, quer dizer, eu sempre gostei muito disso. Inclusive, teve um curso que o Arnaldo deu, que eu fiz também, né? Lembra lá na Citra, há muito tempo atrás. Eu sempre gostei muito de aromas. Na faculdade, eu era conhecida como a perfumada. Eu sempre usei perfume, sempre gostei disso. Gostava dos frascos, dos perfumes, de várias coisas. E aí, com a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer um curso maior de aromaterapia, de conhecer mais os aromas. E isso também tem sido muito bacana, porque é muito interessante, porque eu tinha feito um pequeno curso com o Arnaldo, e o pessoal do Shiatsu, quando tinha dúvidas, às vezes eles vinham me perguntar. E eu assim, gente, mas eu não sei tanta coisa assim de aroma, né? Era muito intuitivo muitas coisas, né? E aí agora Aham. eu tenho muito mais propriedade de falar de várias coisas. Então, mas a aromaterapia acho que entra num caminho também de facilitar processos. A homeopatia, ela veio junto com a minha formação, né? Porque eu já saí da faculdade, eu fui fazer uma formação em ginecologia, mas logo que eu pude também, em seguida, já fui fazer de homeopatia. Então, assim, a homeopatia foi uma necessidade muito grande de entender que a doença não é só a superfície, né? Que é o aprofundamento também. E com a homeopatia eu desenvolvi uma habilidade de me aprofundar, né, em coisas
almas das Sim. pessoas, das mulheres, né? Sim. E muito também esse respeito, né? Entender o tempo das coisas, das pessoas, né? No meio disso tudo, também tem uma formação aí com a Miranda Gray, né? Que é da Bênção Mundial do Útero, que também tem uma outra parte espiritual muito mais delicada, talvez, né? Muito mais sutil e que traz uma coisa que eu acho que é muito do meu yin mesmo, do meu feminino, né? Que é Uhum. uma certa graça e, né, do feminino e de poder também fazer grupos de mulheres, né, que é uma coisa que eu também acho que também vim aqui para isso, né, de poder ter grupos de mulheres e tal. Então, tem um tanto dessa coisa que o grupo, é o indivíduo, né? Eu lembro muito de você falar também isso, né? Que quais são as nossas, sei lá, a gente veio ao mundo para, né? Para quê? Então tem uma coisa que é eu dar conta de mim mesma, né? Eu em relação ao outro e eu em relação ao mundo, né? Ao universo, né? À comunidade, né? E isso para mim é muito importante também. Então eu acho que isso tudo eu tenho desenvolvido ao longo de todos esses caminhos e essas minhas procuras, buscadora, né, como você falou, né? Mas acho que hoje mesmo eu falava numa consulta aqui com uma mulher que tem 1 ano só de parida, né? Ela tem uma menina de 1 ano, de como é importante, né? A gente primeiro dar conta da gente, né? Ter isso como uma base, a partir daí a gente dá conta do outro, que está mais próximo, e a partir daí dá conta do, do maior, né? Acho que falta Você eu me falar. lembrou. Ah, fala. Vai, vai, não, fala, Não, eu ia desculpa. falar só do reiki, que também é uma coisa muito importante para mim, né? Ah, então, um Então, parênteses aqui, ou aquela história do avião. Eu tive um período que andei muito de avião, né? Inclusive para ir atender aí na Cítara, né? E aí toda vez tem um protocolo de segurança, e no protocolo de segurança, em algum momento, a ou o comissário de bordo falam, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Põe, ajuste lá a máscara desse jeito e tal. Se você tiver com criança, primeiro você bota em você, depois você bota nela. Eles não explicam, porque é apenas o protocolo de uso. Mas o fato é, se houver uma despressurização, o avião está com um problema sério, e você primeiro resolver, não, primeiro a criança. Aí você tem um treco e apaga, né, desmaia e tal, porque está sem oxigênio, você não tem mais como continuar acudindo a criança, e a criança não vai saber se virar da mesma maneira que você. Então não tem jeito. Né? Primeiro você tem que cuidar de você, uhum. senão não dá. Né? Eu, É de vez em quando filosofia, falo isso com os clientes, conto a história da moça é do a avião. Falo, filosofia da gente, vida. Mas é isso mesmo, né? Senão não adianta, né? A gente, principalmente as pessoas que são cuidadoras, né? E que trabalham nessas coisas, a gente fica, né, muito tempo assim pensando, nossa, como assim eu estou sendo egoísta, egocêntrica, né? De pensar primeiro em mim e depois nos outros. Mas se você não cuida de você, você não vai estar disponível para o outro, né? Então acho que isso é importantíssimo para todo mundo, né? Saber como se, fundamental. né? É. Tem, Ó, dá uma saudação aqui para Camila, para Estela, para Dida, para, Lívia, olha só, para Fátima, para Fê Geraldi, para o Dilmar, professor de teatro também, salve ó, Dilmar, salve. né? Cisi Físio, Karine Serrano de novo aqui nos acompanhando. É, agora vamos para o reiki. Não, o reiki é isso, né? Assim, o reiki me sustentou. Eu já sou reikiana já há algum tempo. Foi um baita encontro também, né? Quando eu fiz a minha iniciação em reiki, né? E tem sido algo que ao longo desse período, né, da pandemia tem me sustentado muito, né? Não, porque é uma coisa que
tá para além do tempo e além do espaço, né? Então, é outro. Porque isso também, né, Arnaldo? É a gente ter a oportunidade de entender que em cada momento da nossa vida tem alguma coisa que nos sustenta mesmo, que nos nutre, né? Acho que também para a gente sempre falou muito sobre esses processos de nutrição, né? A gente que lida, né, com a parte toda obstétrica, né? Eu hoje em dia não acompanho mais partos, né? Mas acompanho as mulheres ainda numa parte dos seus pré-natais, acompanho mulheres que depois precisam lidar com os seus períodos pós-parto e amamentação. Tem tanta coisa, né, que a gente vai lidando, né? E é isso, né? O mundo moderno, ele é um convite para a gente lidar com produção. A gente precisa produzir, né? E aí não tem aquele tempo de contemplação, né? Eu agora tenho aqui na frente da minha casa uma cerejeira maravilhosa, em flor, incrível. Depois eu vou botar mais fotos, assim, que eu não paro de tirar foto dela todo dia, né? Que é um momentinho, uma vez por ano, que ela se abre em flor, assim, são flores maravilhosas, né? E aprendi também com o shiatsu que tem, né, no Japão, um momento de contemplação das cerejeiras, que é o Hanami, né? E que as pessoas ficam lá sentadinhas, né, embaixo aquelas florestas, digamos assim, de cerejeiras, né? E aí tem uma prática que é a contemplação das cerejeiras, que aí você fica esperando cair uma florzinha em cima de você para te dar sorte o ano inteiro, né? Assim? E não é nada assim que você precisa super ritualizar, não. As pessoas todas, não é uma coisa que assim é um grupo de gente espiritualizada. Não, todas as pessoas vão fazer Hanami. Vão para as praças, onde tiver uma cerejeira, estende uma canga e fica ali debaixo, e fica curtindo e olhando aquela beleza, e se eventualmente cai aquela pétala, é uma coisa auspiciosa, mas o barato é esse, o barato é curtir, até porque dura muito pouco, né? A época de flor é uma época curtíssima, em alguns lugares chega a ser só uma semana. Uhum. Então, é bem efêmero, né? Eu acho que é o símbolo do efêmero das sakurais, né? As cerejeiras japonesas. É muito lindo demais. Você tem esse privilégio de ter ela por aí, né? Nossa, Maravilhoso. e é isso, como a gente estava falando, acho que é como a gente pode, dentro dos ciclos, né, da vida, né, entender que as coisas são cíclicas, né? O mundo é dual, né, como, né, o Tao fala, né? O taoísmo, né, diz assim, a gente tem o yin e o yang, e o mundo é dual e ele circula nisso tudo, tá sempre tudo circulando, que cabe aí também os ciclos menstruais, né? Os ciclos da lua, as 4 estações do ano, que é o ciclo da Terra, né? É E bom falar, eu vou fazer até uma sugestão provocativa da gente começar a pensar o mundo dual como um mundo do uau. uau, maravilhoso, adorei. O mundo dual, sabe? Hoje as pessoas têm medo do mundo dual, da ideia de dualidade, porque a gente está vivendo uma época de polarizações, né? Uma época em que duas forças têm que ter caráter opositivo, opositor, né? E a gente no Charts não tem nada disso, a gente observa a natureza da vida e a sua dualidade, mas como uma natureza de complementaridade, intergeração, uma força cria a outra, uma força só existe porque existe a outra, quer dizer, é bastante diferente, né, desse caráter opositor e mesmo do caráter de um binarismo de cultura típica ocidental, que seria coisa, por exemplo, o bom e o mal, né? O, o vilão e o mocinho. Mesmo a saúde, a doença, talvez fique um pouco nisso se a gente radicalizar, né? Colocar assim como
forças isoladas, né? Isso a gente eu estou colocando aqui porque tem gente que não vem da tradição do shiatsu, dos estudos do shiatsu, né? Então, quebrar um pouco a ideia é, de que esse dual que se percebe através da visão oriental é esse dual antagonista, né? Não é isso, tá, Muito pelo gente? contrário, é. É meio para essa ideia do ciclo que eu vejo, né? Que é assim, tem o meio-dia e a meia-noite, né? Essa coisa do verão e do inverno, né? Isso no sentido do dual, uma coisa complementa a outra, uma coisa se transforma na outra, né? E Isso. a gente confia que sempre uma coisa vai se transformar na outra. Se a gente observar a natureza, né? É isso, né? Uhum. O dia se transforma na noite, a noite se transforma no dia, né? E as estações do ano vão se transformando umas nas outras gradualmente, né? E a nossa vida vai tendo isso também. É que a gente não, se a gente não para contemplar, né? Que foi esse o início da minha fala, assim, por que que a gente chegou nisso, né? A gente entendendo que é necessário, né, esse momento mais tipo inverno, né, ou a própria noite em si, que a gente precisa dormir à noite, descansar à noite, né? A gente precisa também, ao longo do dia, ter outros momentos de descanso, precisa ver o tempo que a gente leva para digerir as coisas, o que a gente consegue digerir, né? E aí eu acho que o mundo moderno de grande produção, de tipo, não posso nem ficar doente, tem que tomar uma tá rapidamente hábil e disposta, né? Ali para gente. Oi? Caiu? É isso. Eu dei uma bloqueadinha, mas eu parei quando você estava falando, fazendo a crítica ao mundo moderno, que é. Deixa eu ver aqui o meu roteador, como é que tá a saúde dele. Tá. Não, tá funcionando, tá direitinho. Esse foi mais É, momentâneo. tá- Então, sim. é. E aí, esse mundo de pressa. Aqui a gente tem. A gente estava com a Michelle, não sei se ela está aqui ainda, eu acho que não. Mas a nossa Michelle, né? A nossa Nossa, Michelle, ela que se dedicou, né? Descobriu o slow life, né? Uma vida mais lenta e hoje ela se dedica bastante, né, ao tema de ter uma vida mais devagar, né? E aí eu é, acho que ter uma vida mais devagar, ela envolve hoje uma escolha, pelo menos, né? E aí, assim, e mais do que isso, é uma habilidade de abrir mão das infinitas possibilidades e ofertas que estão batendo na porta a cada instante, né? uau. É, é, isso é uma habilidade que eu diria não é uma habilidade natural, não é uma habilidade que vem com o ser humano, ele já nasce com essa habilidade. Eu tenho a sensação de que esse espécime, né, do qual nós somos exemplares, e que é chamado de Homo sapiens, ele, ele passou muito tempo vivendo escassez, de algum modo. Não sei se todos os grupos, mas pelo menos uma parte significativa viveu muita escassez, porque ele tem muita dificuldade de lidar com a abundância, é impressionante, né? É, Então, assim, alguns povos talvez tenham se estabelecido em zonas muito abundantes e eles aprenderam a viver uma vida abundante. E são os povos que nunca têm pressa, né? Quando você vê, por exemplo, a noção de tempo nas comunidades indígenas no Amazonas, que para eles as distâncias são absolutamente diferentes das nossas, né? A gente fala
Nossa, do Rio a São Paulo são 6 horas de carro. Para eles é ir ali na esquina, né? Para eles as dimensões são 3 dias de barco, né? As dimensões de um lugar para o outro mudam completamente. E muda a noção do tempo, a relação com o tempo e os fazeres, a obrigação dos fazeres, né? E me parece que isso só foi possível porque você teve durante algum tempo, provavelmente esse tempo, especialmente antes dos portugueses chegarem aqui, um tempo de grande abundância, né? Então você tem a abundância, e ter abundância exige de você a habilidade do abrir mão. Já tenho tudo que eu preciso, né? Tá tudo certo. E aí a gente vem tributário de uma outra sociedade, de um outro grupo Homo sapiens, que me parece ter vivido muito tempo na escassez e que, de um tempo para cá, mais recente, aprendeu não só em relação a uma escassez, mas aprendeu a construir escassez Hum, para ter ganhos outros, verdade. né? Então, na construção da escassez, eu tenho um aumento de consumo, porque eu só consumo se eu preciso de algo, né? Se está faltando alguma coisa. É. É, então, a gente pensa nisso, e para quem já começa a ser apresentado, ou já estuda os meridianos, as suas linguagens, a gente já começa a ver aí é, como é que os meridianos que lidam com essa noção do que eu preciso, da fartura, da abundância, mas também da carência, das necessidades emocionais e físicas de todas as ordens, é, é, né, e a gente pensa, se remete muito ao baço pâncreas e ao estômago, né, os meridianos, para quem não conhece essa leitura, eles quase todos têm nomes de órgãos, e esses órgãos eles simbolizam muita coisa, simbolizam aspectos da fisiologia, mas também aspectos emocionais e até, diria, existenciais. Então, essa ideia de representar no estômago que na linguagem popular já tem a ligação direta com a fome, o apetite, né? E de outro lado, o baço pâncreas como um grande sistema que digere, que coloca as enzimas, que produz a insulina, né? Do outro lado de uma mesma moeda, eles propõem que o estômago e o baço e o pâncreas sejam de assimilar o que a gente precisa, processou, daqui a pouco eu preciso de mais, né? Porque já gastei aquela energia, eu já processei, já incorporei, já assimilei, já até numa linguagem modernista, já até antropofaguei, né? No sentido de devorar pessoas simbolicamente, por favor, né? Já Simbolicamente, dominei aquele conhecimento. Então, a gente tem muitas fomes, né? A gente tem fome de saber, a gente tem fome de gente, a gente tem fome de beleza, a gente tem fome de alegria, a gente tem fome de contato, de corpo, de abraço, né? Então, são muitas fomes que a gente tem sempre. E dentro dessas fomes, o tal grupo aprendeu a construir carências, dificuldades de acesso a uma opção dessas coisas que a gente sente que precisa, né? Então agora eu diria, e aí vou passar para ti de novo, que a gente passou por um período de isolamento tão longo que as pessoas estão muito famintas de contato. Né? Você percebe isso? percebo. Percebo sim. E ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma certa tensão também,
quanto a isso, né? Porque tem pessoas, tem, é claro, pessoas que estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo que tem, né, as pessoas famintas de contato, também tem uma tensão ligada a isso, né? Acho que as pessoas estão, Sim, de novo, tipo assim, pisando em ovos umas com as outras, né? E isso é, assim, acho que todo mundo ficou meio, sabe, congelado um pouco, retraído, contraído, né? Com todo esse período da pandemia. As próprias é, pessoas que tiveram o Covid, né? Acho que também tem isso, né? Mas sinto isso nas pessoas, todo mundo meio, sabe, contido, né? é. Eu percebo que nesse sentido é preciso que a gente permita que o amor ensine novos caminhos de contato, né? Então, dentro disso eu fico pensando, por exemplo, um casal, como já tive, inclusive a oportunidade de atender, um casal em que o marido ele foi vítima de bala perdida, perdeu completamente o movimento da cintura para baixo e sensibilidade. Paraplégico, né? Ficou um cadeirante. Mas a esposa, ela, junto com ele, eles decidiram que iam redescobrir formas físicas de contato, formas de amar, etc., porque o que ele aquele novo corpo, né, ele tinha outras formas de se expressar que eles ainda não conheciam. Né? Então, eles precisaram descobrir juntos essa forma. Eu acho que a gente tem muitos casos em que brutalmente formas de contato foram cortadas e que somente com o amor foi possível descobrir outras formas de contato. Né? Então, gostaria de até aproveitar esse momento dessa live para apelar às pessoas, né, que descubram essas formas. Existem outras formas de contato seguras, né? Em algum momento você pode se apaixonar por alguém, sei lá, que tem HIV, né? E aí vai ter que aprender a fazer uma outra forma de contato, né? Em algum momento um companheiro ou uma companheira pode passar por uma cirurgia que leva a algum tipo de mudança do corpo, né? Vai ter que fazer uma nova forma de contato. Acho que é isso. Dar permissão para que o amor ensine e mostre os novos caminhos é algo muito fundamental nos tempos de hoje, porque a gente está descobrindo isso meio junto, né? A pandemia ainda é um mistério, o Covid-19 ainda é um mistério, o que vem por aí ainda é um mistério, né? A única coisa que me parece não ser tão misterioso é que a gente precisa se firmar num compromisso na direção do outro e dos outros, né? Talvez começando com as pessoas mais próximas, sim, mas eu acho que o mal que afeta toda a humanidade dá um recado para que não seja apenas uma questão dos guetos e dos pequenos nichos, sabe? Que seja uma preocupação mesmo com o outro que tá longe das suas relações, mas que está aí na esquina da sua casa, né? Ou mesmo bem distante. Eu acho que mais do que tentar trazer chaves racionais para tudo que aconteceu e está acontecendo, pensar o que eu faço com isso. Mas olha, é tão interessante que a gente, né, ao longo da nossa conversa, a gente foi chegando nisso, né, do que a gente está falando agora. E eu tinha anotado umas coisas aqui para eu falar que eu achava interessante ter nessa live, que era falar sobre flexibilidade, olha isso, né? Sobre preconceito, Ai, né? Adriana, fala tudo. Não, é isso, né? Porque assim, tá tudo interligado, né? Se você tem um preconceito de que você só vai ser feliz desse jeito, assim, 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 que você tem que caber, sabe, numa pecinha de quebra-cabeça, que é isso que vai fazer você ser feliz, você fica preso nesse lugar e você não vai ser feliz nunca, né? Então, assim,
como é possível, sabe, levantar seu olhar e não ficar tentando achar a pecinha do quebra-cabeça e ver quantas formas diferentes existem de amar, de ser feliz, né, de descobrir novos sabores e novos cheiros e todos os sentidos. Isso foi outra coisa que o Shiatsu me trouxe também, foi descobrir que a gente tem 5 sentidos e que a gente se relaciona com o mundo através dos sentidos, né? E que isso a gente pode desenvolver todos eles. E cada hora tem um que vai nos dar prazer, né? Que não precisa ficar só num determinado, que seja, né, a questão do sabor, de você, né, trazer isso tudo para a comida. Tantas coisas que a gente tem para descobrir, tantas coisas lindas, né, para descobrir. Então, que a gente precisa ter flexibilidade, né, não ser tão pré-conceituosa e não se preocupar tanto, sabe? Porque também é isso, né? O Reiki tem essa. Uma das coisas que o Reiki fala é assim: não se preocupe, né? Que a gente fica vivendo lá no futuro. Isso foi uma dessa. Outra coisa linda que você me ensinou é isso também, sabe, Arnaldo? Que é a gente pode viver lá no futuro ou no passado, né? Mas a gente tem que viver o presente, né? E isso é o máximo, assim, sabe? Você pode, claro, você não pode viver a maior parte do seu tempo lá no futuro, nem a maior parte do seu tempo no passado. Tem que ser no presente, porque é o presente que traz justamente todas essas relações para a gente sentir prazer, né? Os sentidos estão aqui, e tem ainda o sexto sentido, né? Que está para dentro. Então, assim, tem tantas Sim, dimensões, coisas para a gente seguir, descobrir. Então é isso. Precisa de flexibilidade. Talvez também caiba aqui falar que é uma coisa de compaixão, né? De se perdoar e perdoar os outros e se colocar no lugar dos outros e, né? Para que essa flexibilidade possa acontecer, né? Eu super acredito nisso e acho que é uma delícia a gente poder estar falando disso aqui nessa live, assim, tô adorando. maravilhoso, maravilhosa. Olha, gente, a gente vai encaminhar agora para um fechamento, e aí eu vou falar, Adriana, com as pessoas que estão aqui ao vivo e também com as pessoas que estiverem nos assistindo em reprise. É, vocês viram a riqueza de ideias, de saberes, de formações e como é que isso tudo se junta dentro de uma pessoa só? Agora me digam, com essa energia toda, com esse conhecimento todo, com esse amor todo, como pode ser, como você imagina que é a expressão disso tudo num gesto? Porque o shiatsu é uma sequência curtinha de gestos, sabe? A gente faz um tempinho alguns gestos no outro, pelo outro, com o outro. Então, pensar que a forma como a gente se movimenta é uma expressão do nosso próprio eu, pensar que o shiatsu, quando a gente faz, a gente está traduzindo muito quem a gente é. Agora, imagina o shiatsu dessa mulher. Imagina. Né? É muito poder, e é muito bom poder perceber que não é um poder, sei lá, Jafar do Aladim, um mega mago poderoso que domina, sabe? Não, é o poder do amor simples, abundante e cheio de sabedoria. Né? Eu acho que a Adriana, ela já encheu muito sua xícara. Acho que vocês conhecem aquela história, né, do sábio que chega lá uma pessoa interessada em ser discípulo dele e tal, ele serve o chá, ele começa a servir, vai servindo e entorna, transborda, né, a xícara e ele continua transbordando e o discípulo assim, mas o que você está fazendo? E tá, falou, pois é, tá vendo essa aqui que transbordou? Isso aqui é o conhecimento racional, né? E aí, falando, tá, mas o que você quer dizer com isso? Pois é, a sabedoria está quando a gente esvaziar isso aqui. Então,
A gente vai, faz curso, aprende, faz um monte de coisa, mas no final, isso tudo é para a gente reencontrar com a essência, né? E eu acho que a Adriana fez esse movimento todo, e talvez seja por isso que ela inspire tanto a gente, né? Ai, Ela que incrível. vai, já foi, já entornou, já esvaziou, e agora ela é ela, agora ela pode ser ela. Ela agora já não é mais shiatsu, já não é mais medicina, já não é mais Ayurveda, não é mais Reiki, agora é a Adriana, né? E eu acho que é isso que as pessoas, Lindo. que encanta as pessoas, Muito né? lindo te ouvir falar isso. E assim, você também é essa pessoa, né? Ah, eu sou você amanhã. Olha, Adriana, palavras finais, mensagem final aí para a turma, por favor. Gente, só agradecer. Então, quando você estava falando de um gesto, né, para isso tudo, o único gesto que me vem é esse gesto. Deixa a câmera pegar o gesto. Nosso gachô. Nossa, gachou. Porque é só gratidão, gente, só gratidão. Eu sou um ser só cheio de gratidão nesse momento por tudo isso. Muito grata, muito imensamente grata ao Arnaldo por ter me facilitado, né, esse caminho, trazido para mim essa oportunidade. Também de estar aqui nessa live hoje, de poder falar, que nem sempre. Assim, olha que outra coisa interessante, né? A gente caiu e a gente está tendo um tempo maior de live no final das contas, né? Porque viraram duas lives, né? Mas É muito verdade, viraram duas lives. duas lives. E vai E fazer olha, mais. gente, então agradecendo uma última vez aqui a todos os que estiveram, principalmente aqueles que insistiram, né? Não Isso, desistiram da live, que né? linda! Muito obrigada por Muito tudo. obrigado. E agradecer aí a Adriana. Gente, quem está gostando mesmo, compartilha esses vídeos. Eu acho que pode ser inspirador mesmo, né? A Adriana traz muita coisa boa para nós. Na quinta-feira vamos ter o professor Juliano, também da Xien. E a gente vai ver mais uma pessoa completamente diferente, com seu shiatsu, né? Para a gente ir consolidando essa ideia, né? Muito shiatsu em uma escola de shiatsu. Tá bom? Gente, obrigado, Adriano. Ó, beijo. Até Beijo, gente. sábado. Até sábado. Beijo para todos. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Beijo para todos. Até, até. Tchau. Valeu. Valeu.